hoje nós vamos falar um pouco sobre psicanálise infantil, né? Um vasto campo da psicanálise, né? Muito importante, não só por permitir que com relativa rapidez, né, muito maior, os distúrbios que poderiam se estruturar numa perversão, numa psicose, numa neurose, né, na vida adulta, sejam trabalhados já na infância, né, resgatando o desenvolvimento normal de uma criança. Então, veja bem, existe um desenvolvimento normal, quer dizer, existe um padrão para o desenvolvimento mental de uma criança. Vamos nos ater basicamente ao desenvolvimento emocional, que é o que nos interessa, né? Porque existe um desenvolvimento cognitivo que não vai valer praticamente nada se não houver um desenvolvimento emocional dando sustentação, empatia, né, e respaldo a esse desenvolvimento cognitivo. Tá? Então, a dissociação cognitivo-afetiva é um problema do desenvolvimento humano, né? Então, seres humanos desenvolvidos mentalmente, eles são desenvolvidos emocionalmente e cognitivamente, e a integração entre os sentimentos, afetos, emoções, né, desejos, né, e a cognição se dá de uma maneira integrada e complementar, e não contraditória, contrária, né? Não há por que reprimir as manifestações emocionais, pelo contrário, é preciso desenvolver as manifestações emocionais que vão chegar sempre nesse desenvolvimento numa postura construtiva em relação à comunidade, em relação às outras pessoas e em relação a si mesmo. Tá? Então não existe possibilidade de haver um desenvolvimento mental com o culto da autoagressão, por exemplo, que é a fase que nós ainda estamos, né? E que as alternativas propostas aí de novas culturas para resolver os problemas existenciais humanos são, na verdade, involuções dessa posição já ainda insuficiente para resolver os problemas existenciais do ser humano. Tá? Então, essa coisa de reduzir, achatar as questões da mente humana para criar uma uniformidade totalitária, né, que vá pseudo, né, resolver os problemas, essa é velha, é antiga, esse é o eterno retorno do mesmo incompetente para dar conta da tarefa existencial dos seres humanos. Isso não é desenvolvimento mental. Tá? E a psicanálise com crianças, é melhor a gente falar assim, psicanálise com crianças, porque não existe a possibilidade de trabalho com uma criança sem ela experimentar. Ela está na fase de aprendizado da experimentação. E como nos ensinaram Winnicott e Freud, né, a criança aprende brincando, a criança aprende experimentando, a criança aprende colocando em jogo aquilo que vem de dentro dela. Então existe uma disparidade entre o mundo interno da criança e o mundo externo. E essa disparidade precisa ser superada pela experimentação da criança. É o conceito de objeto transicional, fenômeno transicional, espaço transicional, desenvolvido por Winnicott. Tá? Então, num certo sentido, todos nós somos artistas e precisamos ser artistas para a gente poder realmente se desenvolver enquanto ser humano. Tá? De vez em quando nós escutamos aí, né, jargões de que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo, e nós aqui respondemos, mas que mundo? Você está falando de qual mundo? Porque o mundo humano não é assim, que se domina o mundo humano. O mundo humano ele só pode ser dominado com amor e com sabedoria. Então as práticas repressoras, as práticas de censura, as práticas agressivas, as práticas perversas, agressivas, destrutivas, né, de morte, né, não tem a menor condição técnica de dar respostas adequadas para as questões humanas. Historicamente, nós vemos claramente, né, esse desenvolvimento da criança ser mutilado, ser barrado, ser, aleijado, né, digamos assim,
por posturas de repressão e de censura. E lembrando que a censura não é criaturas capazes de censurar. A censura é uma coisa interna. Todos nós temos uma autocensura, que é o superego. Tá? Existem pessoas que são cultuadoras do superego, né? E pior ainda, né? São cultuadoras da perversão que se assesta, né, no superego para poder fugir do trabalho que tem que ser feito para o desenvolvimento do humano. Tá? Então ficam essas ilusões aí, esses faz de conta aí, essas hipocrisias aí, essas dissociações cognitivo-afetivas aí, né, com nome, né, de progressista, de coisa que vai resolver o problema. Então não vai resolver o problema porque não tem condição técnica para resolver o problema. E qual é a técnica? Está descrita claramente por Freud e aprimorada pelo trabalho de Winnicott, principalmente, e vários outros psicanalistas. Então a psicanálise com criança, ela mostra tudo isso, ela mostra a sexualidade infantil, ela mostra a força que a sexualidade infantil tem na vida da criança, a arapuca que a sexualidade infantil leva a criança a vivenciar. A sexualidade infantil vai conduzindo a criança para a arapuca do complexo de Édipo, tá? E é preciso ter discernimento, sabedoria, coragem para reconhecer a existência dessa sexualidade infantil do complexo de Édipo e aí sim superar a dissociação cognitivo-afetiva que é instalada pela censura do superego por ocasião da demolição do complexo de Édipo. Então os mecanismos da histeria, né, do recalque histérico, né, Freud, 1926. Recalque é o nome que Verdrangon é o nome que se deve dar ao mecanismo de defesa que gera sintomas histéricos, tá? E demolição do complexo de Édipo é o ápice, o ponto culminante, né, da ação deletéria da sexualidade infantil em relação ao desenvolvimento mental da criança. Então a criança precisa, ao invés de fugir desse trabalho, a criança precisa fazer esse trabalho. Agora, quem ficou pelo meio do caminho com perversões sexuais, com perversões do caráter, vai ter que ficar no seu lugar. Então, não tem condições para ser pai, mãe, quem não tem condições para ser pai e mãe. Quais são as condições para ser pai e mãe? Precisa se desenvolver, precisa sair da infância para chegar na idade adulta. É assim que a banda toca. Qualquer coisa diferente disso é mais uma ilusão, é mais um arremedo, como já alguns filósofos já mostravam isso, Schopenhauer, Nietzsche, vários outros filósofos também, de um jeito ou de outro, chegaram a sinalizar para isso. Agora, Freud não só corrobora nessas descobertas desses filósofos, como também sustenta, né, de uma maneira brilhante, completa, conceitualmente, cientificamente, todo um contexto onde esse desenvolvimento precisa se processar para que a humanidade possa sobreviver. O que está em jogo é a sobrevivência da espécie. E a psicanálise com crianças é uma atividade nobre, né, da psicanálise em ajudar as crianças o mais rapidamente possível para que elas não fiquem se mortificando, sofrendo com aquilo pela segunda infância, puberdade, e adolescência, vida adulta, até conseguir, acho que conseguirem então trabalhar para poder investir numa análise. Aliás, o meu trabalho, né, com meus livros todos, eu estou com os 50 livros prontos aí, já 16 publicados, né, exatamente para colocar esses conhecimentos ao alcance de todos os que quiserem ter algum conhecimento. Tá? Eu tenho o máximo interesse em responder as perguntas, como nessa atividade aqui no YouTube, né? Os comentários, as perguntas a respeito do que é a psicanálise com criança, qual a importância. Então, em linhas gerais, né, como toda psicanálise, visa retomar o desenvolvimento individual da criança, emocional, né, basicamente, cognitivo, a integração entre ambos, né? Então, todos esses desenvolvimentos necessários para o fortalecimento do indivíduo na comunidade, né, na sua história, na sua vida,
e a partir desse fortalecimento a pessoa conseguir sair da perversão, sair da neurose, sair da psicose. Tudo isso é possível, desde que o trabalho que é necessário ser feito, que eu chamo de cartilha psicopedagógica de Freud, seja cumprido. Então, rapidamente, só para fechar mais uma vez, a cartilha psicopedagógica de Freud vai passar pelo problema da arapuca da sexualidade infantil, complexo de Édipo, complexo de castração, mas vai ter que sair disso com bom amor próprio, boa autoestima. Então, eu preciso ter amor próprio, autoestima, resolver o complexo de castração, aceitar a realidade dos limites que a realidade impõe, né? Então esses limites são reais e vão nortear a minha vida. Não tem como eu dizer que eu vou ser um bom pai sendo um perverso. Não tem como perverso ser bom pai de ninguém. Não tem capacidade técnica para isso. E mãe também, né? Então não adianta querer perverter as coisas que não vai conseguir resolver o problema. Não tem teoria nenhuma, não tem sistema político, ideológico nenhum que seja capaz de construir alguma coisa sem respeitar a cartilha psicopedagógica de Freud. Então cada criança precisa ter amor próprio, autoestima, capacidade de lidar com a realidade, quer dizer, aceitar a castração, não ser perversa, porque o perverso recusa a castração, né? Recusa o limite. A castração é o limite que a realidade dá à extroversão opcional. Quer dizer, não pode sair agredindo todo mundo, destruindo qualquer coisa, mentindo, fazendo fake news, fazendo calúnia, não pode fazer isso. Isso aí não tem como ser aceito, tá? Dentro da comunidade. E também não pode fazer isso em cima de si próprio. Se refugiar na autoagressão, ficar se trancado dentro do quarto, alucinando, delirando, como o psicótico faz, ou ficar neurótico, com uma timidez fora do comum, obsessiva, que não consegue conversar com ninguém, que não consegue nem sair de casa direito, que tem fobia, tem medo de pegar o ônibus, tem medo de sair na rua, né? Claro que muitas vezes o medo de sair na rua é porque realmente é perigoso, né? Tem bala perdida, tem assalto no ônibus, né? Tem um monte, então isso é perigoso, né? Mas não deve essas condições elas têm que ser combatidas e não o convívio com essas coisas ser permitido, né, através de outras mazelas perversas de outra ordem, né, digamos assim. Tá? Então é isso aí basicamente. Vamos tratar as crianças e ter uma cartilha para ser cumprida. Assim, e a criança ficar em boas condições de depois, né, é impossível fazer isso na infância, digo que é impossível, mas é bem mais difícil se conseguir fazer, a elaboração do complexo de Édipo, né, é coisa para adulto. Assim, basicamente, isso é tão importante que assim, quem elaborou o complexo de Édipo pode se tornar um adulto. Quem não elaborou o complexo de Édipo, seja por que motivo for, não vai ser adulto.